Já aconteceu isso com você? Tá estudando inglês, às vezes há anos, e ir numa entrevista de emprego e travar? Então vem comigo que eu vou te falar o que você tem que fazer para se preparar, não só para a sua próxima entrevista, mas para qualquer situação usando inglês no trabalho. Bora! Muitas pessoas estudam inglês, às vezes por anos, mas quando chega na situação da entrevista ou numa reunião que tem que falar inglês assim, ó, do nada, travam. Quando eu trabalhava numa multinacional, eu via muito isso. Quando eu entrei lá como estagiária, eu já tinha feito inglês há 8 anos, eu comecei com 11, entrei, eu tinha 19, né? E eu já tinha uma noção do idioma, ainda precisava desenvolver algumas travas, medo e tudo mais. Mas já conhecia bem, já tinha passado pela maior parte dos conteúdos. E eu via muitos colegas lá no setor que a gente estava, que estavam estudando inglês, mas na hora que precisava ligar para a China lá para falar, caso da situação do embarque, falar com os filipinos, saíam correndo, não falavam, não sabiam lidar com aquela situação, na hora que a gente tinha uma reunião não entendiam, e às vezes elas estavam estudando há muito tempo. Então nesse vídeo eu vou te contar, o primeiro, por que isso acontece e o que você tem que fazer para se preparar para a sua próxima entrevista ou situação usando inglês no trabalho. Mas se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer! Meu nome é Luciana Lippe, eu sou mentora de inglês, sou cofundadora do Método Raise e eu já te convido a se inscrever e ativar as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui. Bora! Bom, por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas normalmente estudam o inglês e não estudam o inglês, o idioma, aplicado a alguma coisa. Então vão lá para a aulinha de inglês, ficam lá básico, intermediário, avançado, fazendo os exercícios, passando na prova, mas não aplicam na situação real que vão usar no trabalho. E na hora que se deparam com aquela situação, acabam travando, porque é uma situação nova que não foi treinada. Então a primeira coisa, quando você pensa em começar os seus estudos, ou você que já está estudando inglês há um tempo, é você entender onde você vai usar. É na entrevista? É numa apresentação? Ou que nem um aluno meu que recentemente teve a oportunidade de fazer uma integração de time na empresa nova que ele entrou lá em Madrid. Foi do nada, falou, ó, você vai amanhã para Madrid, lá só falou inglês o tempo todo, porque era um idioma que todo mundo ali, tinha gente do mundo inteiro, conseguia compreender. Então você tem que treinar a situação, você tem que primeiro, começar a estudar agora, quais são as situações? Lista, todas. Se você já está no ambiente de trabalho, começa a reparar como é que é a tua rotina, como é que é o teu dia a dia no teu trabalho. Você mais escreve e-mail? Você participa de reunião? A tua projeção aí na tua carreira, os próximos passos que você quer dar, o que vai ser dessa função, né? Vai envolver falar com o cliente lá fora, vai envolver fazer reunião, vai envolver apresentação, vai envolver esses workshops internacionais que nem eu citei? Então, olha para a tua carreira hoje, olha para onde você quer chegar e começa a listar quais são as situações, as rotinas que você passa ao longo da semana, do mês, do semestre. Tem essas situações em português mesmo. Na cabeça, aí sim elas vão ser a base do seu trabalho. Porque se você não sabe sair daquela situação nem em português, a gente tem um problema. Porque às vezes o aluno fala assim, mas é porque eu travo na entrevista. Mas você saberia responder aquela pergunta em português? Mas você treinou falar sobre você mesmo? Analisar o seu trabalho? Analisar as dificuldades? Muitas vezes não. Então, usa o recurso que você tem, que é o idioma mãe, o português na sua cabeça, para te apoiar. Monta roteiro. Ah, é entrevista? Tá bom. Era uma apresentação? Sobre o que é essa apresentação? Como que vai ser ela em português? O que você vai falar? E aí sim você vai vir com os conteúdos de inglês. Então primeiro defina a situação, depois monte roteiros da situação, ou em diálogo, ou em formato de texto que você vai apresentar. Aí o próximo passo é você selecionar os conteúdos, que você pode fazer tanto sozinho, olhando para o texto em português e vendo, eu estou usando muito presente, eu estou usando muito passado aqui, por isso que é bom você ter o que você vai falar em português, e aí você seleciona lá uma lista de conteúdos que você usou para ir estudar inglês, ou você pode ter a ajuda de um profissional que vai olhar o teu texto em português e falar, isso aqui é isso aqui em inglês, estuda essa sequência de conteúdos, que é exatamente isso que a gente faz nas nossas práticas de inglês.
A gente já separa por situação, a gente já pensa nos conteúdos que tenham a ver com aquela situação, e aí sim, a pessoa estuda, mas que está relacionado à situação. E aí, o quinto passo, né, seria você gravar essa situação. Por que isso? A nossa mente, ela não separa o que é real do que é imaginário. Por isso que filmes, né, às vezes causam sensações na gente. Você ouve aquela música, aquele efeito, você já começa a sentir medo, adrenalina, é tudo na tua mente, mas foi provocado aquilo. Então, se você ficar treinando a situação que você vai vivenciar, quando você chega na situação, parece que você já vivenciou. Então, você se sente muito mais confortável. Porque o medo vem disso, né? O medo do desconhecido. Então, se você vai para uma entrevista sem nem saber, sem nem ter treinado, claro que vai dar medo, claro que vai dar insegurança. No português também. Então, grave. E por que gravar? Porque hoje em dia a gente está na era digital. A maioria das reuniões, entrevistas mesmo, são via aplicativos de chamada, salas de chamada. Então, a gravar no celular vai ser só mais um passo ali. É muito igual do que você vai fazer na vida real. Então, por isso que a gente insiste em falar aqui das gravações. Não é confortável, não é, meu Deus, que delícia me ver falar, me ouvir falar. Mas pensa que você já está treinando a tua mente para quando essa situação acontecer, não ser algo desconhecido, ela ficar confortável e você conseguir sair bem. E aí? Você se prepara de verdade dessa maneira por inglês no trabalho? Ou você está só marcando ponto ali na aulinha de inglês, falando para o seu chefe que está treinando inglês, mas a bem da verdade é que nunca nem considerou uma situação do trabalho nas aulas? Tá só ali, ó, tô aprendendo inglês, tô aprendendo um monte de conteúdo, uma hora, vai baixar aqui e na reunião eu vou saber tudo. Não é bem assim, né, gente? Para conseguir fazer uma reunião, você tem que se preparar para ela, tanto em português quanto em inglês. Aqui na Raise, as práticas de inglês, elas são para isso. Olha essa trilha. A gente vai desde a apresentação pessoal até vendas e negociação, cada um com um ângulo. Ah, eu não trabalho com venda. Tá, mas uma entrevista é uma venda. Uma reunião é uma venda da ideia, né? Negociando aí acordos e tudo mais. Então, essas situações são que nós usamos aqui quando a gente direciona alguém para trabalho, dependendo do ângulo, dependendo da profissão da pessoa, e a gente faz exatamente tudo que eu te falei no vídeo. Estuda o conteúdo, aplica, grava e aí sim, a partir do modelo, consegue sempre traçar planos de evolução. Se te interessou essa maneira muito mais específica, dinâmica e prática de aprender inglês para o trabalho, o link para você saber mais das nossas práticas está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, tem um monte de vídeo aqui no canal sobre inglês para o trabalho. Dinâmicas, tem aqui diálogozinhos, tem como montar apresentação, tem como se preparar para não ficar nervoso, enfim, para entrevista, para várias coisas. Se eu fosse você, eu faria um Raise Flix, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem em qualquer situação envolvendo inglês. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque nós nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!